Fala, investidor, tudo bem? Eu trouxe para vocês os resultados da Raizen, Raiz 4, uma empresa que eu já falei que eu gosto bastante, e trouxe resultados, acredito que não tão positivos, tá? Então nós vamos ver aqui o que aconteceu com a empresa e o que pode ser que aconteça amanhã quando houver abertura do pregão. Então vamos lá primeiro mostrar aqui essa reportagem do Banco City. Então o Banco City ele acreditava que a Raizen ia ter um lucro de 46 milhões no segundo trimestre, né? Porque a Raiz já está, o período dela não é o ano comercial. Então, ele já está na temporada 24 e 25. Então, ela está no segundo trimestre. O ano contábil dela é de junho até junho do outro ano. Então, é diferente das demais empresas, que seria janeiro a dezembro. Então, vamos lá. Tinha uma estimativa de queda de 92% no lucro, e a receita líquida esperava-se 71,7 bilhões, o que daria um aumento de 13%. Então vamos ver o que aconteceu aqui com os resultados da Raiz. Então, ó, a receita líquida veio acima do esperado, então veio 72,9 contra 71,7, veio ali bem acima, né? 1,2 bilhão acima. Então, teve ali um aumento de 23%. O EBITDA ajustado veio de 3,7. E aí veio realmente próximo ao que o Banco City tinha feito a estimativa. A geração primária de caixa foi de 2,3 bilhões. O lucro ou prejuízo deu um prejuízo de 96,7. Então, a diferença de 46 para 96, nós estamos falando aí algo em torno de 150 milhões de reais de diferença. Acredito que isso possa impactar bastante amanhã o preço das ações. É complicado a gente tentar prever o mercado, mas eu acredito que pode ser que a Raizen ela está negociada a 2,60 e alguma coisa, 2,65. Hoje ela chegou a ser negociada até 2,63. Pode ser que amanhã ela venha aqui para casa dos 2,50. Então, se você gosta da empresa, pode ser que você possa aproveitar uma oportunidade. Lembrando que eu não estou fazendo recomendações, apenas fazendo um destaque aqui. A alavancagem da empresa em relação ao EBITDA, ele aumentou, tá? Ele saiu de 1,9 para 2,6, e a empresa fez um investimento de 2,4 bilhões de reais. Então, eu vou falar bem brevemente aqui dos resultados da Raizen, para nós podermos observar e ver se faz ou não sentido. Então, ó, quando nós olhamos a operação de renováveis e açúcar, né, a operação agroindustrial, nós podemos ver que houve uma redução na quantidade de cana-de-açúcar moído, também houve uma redução na quantidade de etanol de açúcar, e um aumento no etanol e no etanol de segunda geração. Isso aqui eu acredito que é onde vai vir o diferencial da Raizen lá na frente. Igual eu já comentei em outros vídeos, eu acredito muito na Raizen por causa desse etanol de segunda geração. E nós temos aqui, ela vem detalhando, né, inclusive ela comenta sobre as queimadas, tá? Então, ó, o clima seco e as queimadas prejudicaram a produtividade da cana-de-açúcar. E aí eles vão falar que houve aproximadamente 6 milhões de toneladas de cana própria de fornecedores foram afetados devido às queimadas,
que representa 7% do total previsto na safra 24-25. Com isso, antevemos uma moagem em torno de 78,5 a 80 milhões de toneladas. Vale ressaltar que o mercado estima uma queda de 9% da indústria. Então, perceba que aquelas queimadas que nós havíamos comentado lá atrás acabaram afetando aqui a produção da raiz. Em termos do açúcar, o avanço no ritmo de comercialização do açúcar próprio com melhores preços e manutenção do patamar da rentabilidade de fixações de preço futuro. Então, nós podemos observar que houve um aumento no volume das vendas e também houve um aumento no preço médio da tonelada do açúcar da raiz. Depois, quando nós olhamos para o etanol, houve aqui também, né, um aumento no volume das vendas do etanol, porém o preço médio do etanol ele acabou caindo aqui um pouco durante esse trimestre. E o mesmo comportamento nós podemos observar durante os 6 meses até o momento. Etanol de segunda geração. Olha o aumento disso aqui, pessoal. Aumentou 74% no comparativo de um trimestre para o outro, ou seja, no período de um ano, a empresa conseguiu aumentar 74% a sua produção. Se nós pegarmos o comparativo dos últimos 6 meses com o mesmo período da safra anterior, o aumento foi quase 100%. Então, eu acredito muito que isso aqui nós podemos colher bons frutos lá na frente. A margem de contribuição, ou seja, a diferença entre o preço de venda e os custos e despesas variáveis, foi de 14%. Então, sobrou 14% para cobrir todos os gastos fixos e ainda obter lucro. E nós vamos ver que isso não aconteceu. Aqui, né, na raiz em Power, houve redução do volume de cogeração decorrente de uma moagem menor, expansão da plataforma de clientes, atingindo 100 mil consumidores conectados, e construção e alienação de plantas de GD solar, associada à estratégia de reciclagem de portfólio. Os resultados, então, as receitas operacionais líquida do açúcar, nós podemos ver quanto foi dos renováveis. Então, a maior parcela aqui é do açúcar, então, representando algo em torno de 63%, 64%. Nós podemos ver que o EBITDA ajustado, a grande parte veio da produção do açúcar, onde ela teve um EBIT ajustado de 806 milhões, o que representa um aumento de 54,3% quando nós comparamos com o período anterior. Ou seja, o lucro operacional ajustado da empresa, ele cresceu, ele apresentou crescimento. Aqui nós temos os investimentos, né? Nós podemos ver que a empresa, na parte recorrente, ela acabou apresentando uma redução de 0,2%, e na parte de expansão e projetos, uma redução de 3,2%, que gerou uma redução total de 1,6%. Na parte de mobilidade, né, o volume das vendas, então nós temos aqui diesel, aviação, gasolina e etanol. Nós podemos observar que, na média, houve uma redução, né, de 3,3%. Os postos Shell, né, unidade, acrescentaram 7 unidades aqui, e aumentou 13,2% nas lojas Shell, Select e Mercado Oxxo. Então, acaba que nós podemos ver uma melhoria aqui nessa parte. O que mais que eu gostaria de falar aqui para vocês? Checar aqui nos resultados, né? A mobilidade, resultados da Latam, Argentina mais Paraguai. Resiliência dos resultados, mesmo com um cenário econômico desafiador,
expansão dos volumes vendidos, gestão eficaz de suprimento e manejo nos preços dos varejos. Percebemos aqui um aumento no volume de vendas, só a gasolina que acabou reduzindo, mas no geral houve um aumento de 6,7%. Também aumentou os postos e aumentou as lojas de conveniência em 28%. Aqui nós temos, né, as demonstrações que estão em milhões de dólares. Nós temos um aumento dessas receitas, onde olharmos aqui a margem EBITDA, ela é de 54%. Então, e antes era 61%. Percebemos que aqui a empresa consegue apresentar umas margens EBITDAs bem interessantes. Para nós caminharmos, eu quero chamar a atenção do resultado financeiro e das dívidas da empresa. O resultado financeiro dela foi negativo, tá? Só que ele apresentou uma pequena redução aqui de 1,2%. Mas a empresa ainda tem um juro, uma dívida muito alta. E isso me preocupa porque, olha aqui, ó, resultado decorrente de maior saldo médio da dívida líquida e menor efeito da desvalorização do peso argentino, parcialmente compensado pela redução da taxa Selic de 13,25 para 10,52 na média. Só que o que me preocupa? A taxa Selic está voltando a subir. E a empresa ela tem muitas dívidas. E isso ela pode acabar enfrentando um cenário mais desafiador aqui nos próximos anos. Aí nós podemos ver, né, que depois de tirar os efeitos aqui de ativo biológico, de arrendamento e algum outro efeito, ela chega num prejuízo de 96,7 milhões, enquanto em períodos anteriores era 181,3 milhões. No agregado, a empresa apresentou uma queda bem significativa de lucro, tá? Então o lucro dela caiu bastante. Isso é um ponto que chama atenção. A dívida dela aumentou também significativamente, ela saiu de 1,9 foi para 2,6. É algo que nós precisamos ficar de olho na Raízen, porque a dívida dela tem apresentado crescimento. A dívida estrangeira me preocupa porque o dólar está subindo, né? A relação dólar e real ela aumentou 57%. Então a empresa ela acaba tendo aí um cenário um pouco mais desafiador. Um ponto positivo, ela conseguiu postergar, aumentar o tempo da sua dívida. Era de 4,1, agora é de 6,3 anos. Então ela tem mais tempo para gerar caixa e poder pagar as suas dívidas. Hoje a empresa, o que ela tem disponibilidade, é capaz de pagar a dívida desse ano e do ano que vem, porém nós sabemos que ela tem gerado pouco caixa. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, isso é um ponto que gera uma certa preocupação, porque as dívidas vão chegar e a empresa, o saldo que ela tem no caixa não é só para pagar a dívida. Ela tem que colocar na atividade dela, tem que investir. Então, tudo isso são pontos que nós precisamos estar de olho. Fluxo de caixa, tá? Então, ó, o fluxo de caixa, igual eu falei, é positivo, porém, ele caiu quase 100%. Tá? Então, caiu 93%. Isso é um ponto que eu falei que nós precisamos de ter cuidado, tá bom? A atividade de investimento dela apresentou saldo negativo, ou seja, a empresa investiu muito, principalmente vindo de capex. Ela captou muito dinheiro, tá? Dívida com terceiros, e isso num cenário, maior parte da dívida é internacional, então nós temos o efeito do dólar. O fluxo de caixa livre dos acionistas é 1.959 e ela teve um caixa líquido total de 1.886. Lembrando que grande parte aqui veio da atividade de financiamento. Então, isso é um ponto que nós precisamos de um certo cuidado aqui ao observar os dados da Raízen.
eu ver aqui, ó, demonstração da Latam, ela coloca aqui os resultados, detalhamento da dívida, né? Ela vem detalhando toda a dívida, depois se vocês quiserem, pode vir olhar com bastante calma toda a forma de dívida da empresa, o resultado contábil por segmento. Então aqui ele coloca, e aí nós vamos ver que grande parte das receitas vieram aqui da parte de mobilidade, depois açúcar, renováveis, e aí nós temos essa parte, né, de corporação, eliminações e outros na hora de fazer a consolidação, gerando uma receita de 72 bilhões. Pessoal, é muita coisa, tá? Uma empresa que num trimestre gera uma receita de 72 bilhões, nós estamos falando de uma empresa gigantesca, tá? Uma empresa muito grande que nós estamos observando. O lucro ou prejuízo líquido do período foi de 158 milhões no consolidado. Se nós observarmos nos 6 meses, ela tem resultado positivo. Então, essa aqui é a situação da Raiz. Me diz aí nos comentários o que vocês acham que vão acontecer amanhã com as ações da Raiz. Vocês acham que vai manter estável, vai subir ou vai despencar? E se despencar para algo em torno de 2,50, vocês estão dispostos a entrar? Vocês vão entrar? O que vocês estão pensando da vida de vocês em relação a essa empresa? Bom, do mais, pessoal, eu agradeço. Fico à disposição para qualquer dúvida. Lembrando, esse vídeo não representa, tá, nem recomendação de compra, venda de ativos. Foi uma análise dos resultados da empresa. Bom, do mais, muito obrigado.